Aí a gente vai também ilustrando com algumas imagens aqui, imagens desse momento que, como disse o Samuel, é histórico, mas eu já vou fazer um recorte, a gente não precisa falar sobre isso agora, Samuel, porque afinal de contas na escalada e na escala das prioridades é menor, mas só para a gente ter uma ideia da, da vilania de Jair Bolsonaro, há uma hora a sua rede social fixou esta postagem, Samuel, Pedro e audiência. Há uma hora, Bolsonaro coloca uma montagem, ele Trump, ele Netanyahu, com a frase: dê-me 50% da Câmara e do Senado e eu mudo o destino do Brasil. Apoiando, evidentemente, de forma oficial, esse avanço, com uma frase que não faz sentido com a imagem, né? Mas que parece colocar os interesses políticos aliciados ao interesse dessa escalada militar. Tem uma expressão bastante comum, mas um pouco machista, né, que é gozar com o falo alheio, né? É exatamente o que o Bolsonaro tenta fazer, sempre tentando emular essa ideia de machão, né, viril, poderoso. Dê-me as armas nucleares dos Estados Unidos e vejam o que eu farei. Dê-me o apoio que os Estados Unidos dá a Israel e vejam o que eu farei. Tem um probleminha que o senhor não é eles, né? É problema também. Assim, é muito do bolsonarismo isso. É muito, porque você veja ontem, diante de um ataque criminoso dos Estados Unidos, que fez uma ofensiva militar sem autorização do Conselho de Segurança da ONU, o qual ele manda. Ele poderia quase que protocolarmente mandar para lá, mas ele sabe que a Rússia, obviamente, barraria, a China barraria, então ele não submete nada, ele ignora as leis internacionais. E pior, ele ataca uma usina nuclear, que é um outro crime de guerra. Então, diante desse ataque criminoso dos Estados Unidos, o Bolsonaro olha e fala assim: ai, nossa, como ele é lindo, como ele é forte, como ele é vigoroso, como eu queria ser ele. Mas peraí que eu vou lá no banheiro dar mais uma cagada, porque, né, esse é o Bolsonaro verdadeiro, que a cada meia hora tem que fugir, porque vai vomitar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ele tenta emular. E todos os bolsonaristas ontem estavam urrando de alegria diante desse crime cometido pelos Estados Unidos. Eu acho interessante que não só os bolsonaristas reacionários, né, mas aqueles escondidos também, que dizem ser contra o antissemitismo, a favor da democracia, dos direitos humanos, da liberdade, estavam ontem, mal conseguiam esconder nas entrelinhas do que diziam. Eles diziam: situação preocupante, vírgula, mas é bom porque para o terror muçulmano islâmico do Irã, da ditadura teocrática, papapá. A segunda parte era sempre assim: é isso aí, muito bem feito. A primeira era uma condescendência, né? Olha, eu sou educado, né? Então tenho que dizer que isso me preocupa. Mas, na verdade, eles estavam alegres, felizes, exultantes, e repetindo, né, uma frase do Trump sem nenhuma comprovação de que foi exitoso, de que eles destruíram, né? Ele fala assim que a usina não existe mais, né? Essa é a expressão do Trump. E nós já sabemos que as evidências não apontam nesse sentido. Pois é, e eu até quero falar sobre isso, Samuel. Eu só começo para a gente tentar organizar um pouco tudo que tem, porque Essas são tem imagens de Tel Aviv, né? Pra caramba, imagens de Tel Aviv da resposta iraniana, e elas se dão em duas frentes, né? A resposta militar, que é óbvio que viria, afinal de contas, o Khamenei havia dito já, né? Olha, o famoso eu tô quieto. Se cutucar, eu vou responder, né? Se me atacar, eu vou atacar. Então, quando o Trump decide verbalizar essa tomada de rédeas oficial, porque já fazia nos bastidores, ele chama para raia, né, uma reação. Mas também tem uma outra, e eu quero começar por aí, que talvez seja um dos elementos não tão visibilizados pelo público de maneira geral, não tão percebidos como algo impactante, porque não é militar a decisão, mas é o que pode tragar para dentro do conflito outras entidades, outros países. É o bloqueio do Estreito de Hormuz, né? Desde o começo da guerra, já havia tido uma suba de mais ou menos 13,5% de alta do barril de petróleo. A partir de agora, com esse Estreito de Hormuz, que é responsável pelo transporte de mais ou menos 20% do petróleo de todo o mundo, que fica localizado entre o Irã e o Omã,
a coisa tende a aumentar também e chamar para ações, né, países que frequentam a rota, né, Arábia Saudita, Kuwait, Catar, não necessariamente entrando na guerra, mas tentando liberar o seu eixo de comercialização do petróleo. E com isso tendo que tomar algumas medidas, né, contra um ou contra outro, se posicionando. Como é que a gente pode entender isso, Samuel? Pois eu estou vendo aqui essas imagens e também observando o nosso chat aqui e ouvindo tua pergunta, né, Tiago? É importante a gente também compreender que o que nós estamos nas imagens passando agora aí é uma resposta que já vinha, na verdade, sendo dada, né, pelo Irã contra Israel ao longo dos últimos dias, sempre tendo em mente que o ataque israelense no dia 13 ao Irã também foi feito da mesma maneira que eu descrevi agora há pouco, sem nenhuma comunicação aos órgãos do Conselho de Segurança da ONU, sem nenhum aviso ou declaração de guerra, porque, em tese, ainda vale essa regra que separa os bárbaros dos civilizados. Em tese, isso ainda vigora, né? Aqueles que atacam sem avisar, olha, estou em guerra contigo, irei te atacar, prepare-se. Né? É covarde, é como você dar um soco pelas costas, é como você dar um tiro numa pessoa desarmada. É essa atitude que Israel e os Estados Unidos realizaram. Então, essas imagens que nós vemos de destruição, elas vão se intensificar, evidente, porque, como alguém mencionou muito bem aqui no nosso chat, Israel não passa de um estado avançado dos Estados Unidos. É um preposto. É um preposto. É como se fosse mais um estado, né, botar mais uma estrelinha na bandeira dos Estados Unidos. A verdade é essa, eles usufruem de todo o armamento americano, de todo o financiamento dos Estados Unidos, usufruem de todo o apoio internacional. Os Estados Unidos votam, às vezes, questões que é contra o seu interesse enquanto nação para proteger os interesses desse pequeno Estado avançado no Oriente Médio. Então, a gente tem que ter isso em mente. Um ataque do Irã, hoje, o contra-ataque pode ser dado tanto em bases dos Estados Unidos, mas também a Israel, igualmente, considerados igualmente como alvos, legítimos alvos de retaliação. Agora, uma coisa que também não pode deixar de ser citada é esses ataques dos Estados Unidos às bases nucleares, né, do Irã, eles apontam para uma coisa que jamais foi mensurada até agora, a possível reação do Irã contra a base nuclear de Israel, que fica lá no deserto do Negev, no sul do território ocupado da Palestina por Israel. É uma base completamente vulnerável. Ela é tão vulnerável quanto qualquer desses prédios que nós estamos vendo em Tel Aviv. Né? Porque, em tese, esses prédios de Tel Aviv, eles são inexpugnáveis. O céu de Tel Aviv tem um escudo com nomes bíblicos, nomes da Marvel, nomes de tudo, né? Escudo, domo de ferro, escudo de Davi, flecha de Sansão, não sei o que lá, tem um monte de coisa. Mas no final a gente está vendo, está caindo bomba lá como cai em qualquer outro lugar, pela saturação de todos esses sistemas, pela quantidade de projéteis, né, que o Irã pode lançar. Então o Irã pode lançar também sobre a usina de Israel. Por que não fez isso até hoje? Primeiro, porque Israel e os Estados Unidos agem diferente do Irã. O Irã não age como esses dois países, não está cometendo ataques terroristas, porque atacar usinas nucleares é para além de uma guerra, ainda mais que você está atacando um local onde não há, em tese, armamento. Existe apenas uma instalação civil, tecnológica, científica, mas com uma capacidade de destruição no seu entorno gigantesca. É só a gente lembrar como foi usado nos últimos 2, 3 anos, né, a retórica de que a Rússia iria atacar a usina nuclear na Ucrânia, de como isso poderia afetar a Europa inteira, de como isso provaria que os russos são o demônio encarnado. Bom, a gente está vendo Israel atacar, agora chama os Estados Unidos, que não consegue cumprir o seu objetivo, chama o pai para
para completar o serviço. O pai tão pouco consegue completar, mas tenta completar. Por que o Irã não atacou até agora? A resposta é muito simples. Porque um ataque do Irã à usina nuclear de Israel causaria um estrago em toda a região. A Jordânia, é bom saber que esse posicionamento dessa usina é muito próximo à divisa com a Jordânia. A Jordânia seria imediatamente atingida. Israel seria atingido em grande parte do seu território. Gaza seria atingida se essa usina fosse destruída. Obviamente não seria uma destruição a nível de impacto direto, né? Mas haveria impactos tanto com um pequeno tremor, enfim, um pequeno impacto que poderia derrubar alguns prédios, nada que Gaza já não esteja enfrentando, mas também a radiação poderia chegar lá. Agora, isso fica evidente. O Irã não escalou até o limite que ele poderia. Ele vai usar agora o elemento que você me perguntou, Tiago, que é o elemento comercial, que é tentar parar, não é nem tentar, né? É parar a rota mais importante do mundo nesse momento. O Estreito de Hormuz passa praticamente 30% de todo o petróleo mundial. E mais, ali passa 70% do petróleo chinês, passa por ali. Então, você teria um desabastecimento imediato da China com a interrupção desse estreito, ou virá a ter, né, com a interrupção desse estreito. Ali também passa grande parte do gás que alimenta, enfim, também um outro oriundo, né, do petróleo, que alimenta grande parte do mundo. A gente está falando de 1/5 desse suprimento. Além de outras rotas comerciais importantíssimas. A gente está muito focado aqui na questão da energia, né, advinda do petróleo, mas você tem ali a principal rota comercial de transporte de quase tudo. Se você não passa por ali, a Europa fica completamente desassistida. Você tem que dar uma volta em todo o continente africano, como fariam lá os descobridores de 1500, de novo, em vez de você passar ali por dentro do estreito, adentrar e chegar no mar Mediterrâneo e logo já está na Europa. Não, você tem que dar a volta no continente inteiro. Isso acrescenta semanas em toda a logística, acrescenta, assim, dobra praticamente o custo logístico de transporte de qualquer produto. É esse o impacto que o Irã pode causar e que os Houthis, né, também no Iêmen, também já estão à disposição, já alertaram que estarão dispostos a ajudar o Irã no fechamento de qualquer passagem por ali. Então, Tiago, eu resumo nessa fala aqui, o Irã não usou até agora nenhuma resposta na medida proporcional sequer do que ele está sendo atacado. É óbvio que os Estados Unidos têm um potencial bélico superior ao Irã. É evidente que numa guerra entre os dois prolongada, o Irã perde para os Estados Unidos. Assim como a Ucrânia perde para a Rússia, é a mesma lógica colocada aqui. Mas é evidente que isso não se dá da noite para o dia. Não se dá como Trump quis fazer parecer que um ataque com meia dúzia de aviões e algumas dezenas de bombas ele teria terminado a guerra. Chega a ser ridículo. Ridícula a postura do presidente dos Estados Unidos ontem, dando uma entrevista no início da madrugada lá nos Estados Unidos, dizendo que venceu, que acabou, fui lá, fiz, está feito. Não preciso dar desculpa a mais ninguém, não precisa nem pedir autorização para o Congresso. Aqui quem manda sou eu. E quem manda resolver o problema. Está resolvido? Isso não vai acontecer. Está longe de acontecer. É só você ver o resultado do ataque. Essas cenas que nós estamos vendo agora na nossa tela, elas são resultado do ataque dos Estados Unidos, mas são mais resultado do ataque do Irã contra Israel. Porque no Irã, apenas meia dúzia de buracos no chão, no meio do deserto, é o que nós vimos como resultado prático, né? E aí, Tiago, eu já deixo para você depois puxar aí a deixa, o resultado prático nisso nas usinas beira o zero.